Principais temas protestantes que estão absolutamente errados. Veja esse vídeo onde um pastor vai dizer qual é um dos maiores erros do protestantismo. Dizer que a igreja se degenerou com Constantino. Dizer que a igreja não é uma realidade visível. Esse talvez é um dos principais erros do protestantismo. O protestantismo só crê numa igreja invisível. Se você pergunta para o protestante onde está a igreja, ele vai dizer: a igreja é a reunião de todos os crentes em Cristo espalhados ao redor da terra. Não, mas cadê essa igreja? Não, é uma realidade invisível. Não, peraí, a igreja é uma realidade invisível, sim, mas ela também é uma realidade visível. Aliás, existem uma série de mandamentos bíblicos que só podem ser cumpridos com uma igreja visível. Como, por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, conversa tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma ou duas testemunhas. Se ele não ouvir, leve-o até a igreja. E se ainda assim ele não ouvir a igreja, trate-o como publicano e pecador. Ou seja, Jesus ali estabelece uma metodologia de disciplina eclesiástica que só é possível com uma igreja visível. Com uma igreja visível. E o protestante, a visão que ele tem da igreja é quase que gnóstica. Como se a matéria fosse má, como se fosse só uma realidade etérea, fantasmagórica. Um outro erro crasso do protestantismo: a Bíblia gera a igreja. Essa é uma máxima do protestantismo. A Bíblia faz com que a igreja seja gerada, nasça. Quando, na verdade, é o contrário. É a igreja que gera a Bíblia. A igreja existe antes da Bíblia. Ora, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi 1 Tessalonicenses, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que eram os cristãos de Tessalônica. Essa carta foi escrita por volta do ano 45, 50 da era cristã. Ora, se Paulo escreve, se o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito é 1 Tessalonicenses, quer dizer que já existia uma igreja em Tessalônica. E como que essa igreja chegou lá? Por meio da pregação oral. O Novo Testamento emerge a partir de situações pastorais concretas do primeiro século. O nome desse ex-pastor é Eduardo Farias. Você pode encontrar ele facilmente nas redes sociais, porque ele agora é um católico que defende a igreja e que ensina a doutrina. Curioso, né? Interessante também, porque antes, com certeza, ele criticava fortemente a igreja católica e fazia com que pessoas que não tinham conhecimento da doutrina, essas pessoas eram induzidas por ele, né? Porque ele apresentava a fé dele de uma forma assim extraordinária. Mas ele começou a estudar a doutrina católica, ele começou a estudar a patrística e ele descobriu que verdadeiramente a igreja católica vem dos apóstolos. Ele falou nesse vídeo, né, que um dos grandes erros do protestantismo é achar que, primeiramente, a igreja, como nós católicos acreditamos, não existe. Então eles acham que a igreja, ela está espalhada entre todos os povos, quando nós acreditamos que Jesus deixou uma igreja, como está lá em Mateus capítulo 16, a gente vê que Jesus deixou uma igreja, e essa igreja ela foi sendo formada a partir dos apóstolos, a partir dos discípulos, e também ele falou aí que a igreja é quem gera a Bíblia, né? E no protestantismo a gente vê que eles acreditam que a Bíblia é quem gera a igreja. O ex-pastor aí, ele nos orientou que já nos primeiros séculos, ali depois que Jesus deixou esse mundo, que foram formando as igrejas, ele cita aí, né, a primeira carta de Tessalonicenses. Então ali já existia a igreja antes mesmo de existir os livros do Novo Testamento que a gente tem hoje, né, que a gente lê hoje. Então a gente vê ali as cartas de Paulo, por exemplo, carta à igreja, né, de tal canto, carta às igrejas e tal. Então a gente vê que primeiro foi a igreja que foi instituída, e a partir dali, dos ensinamentos, das cartas, ali foi gerando a Bíblia, no qual nós temos hoje. Então esse pastor, ele foi buscar esse conhecimento, ele encontrou e ele viu que não existe
várias igrejas. Existe uma igreja, a Igreja Católica, da qual nós fazemos parte. Você sabia disso? O que é que você acha desse ensinamento doutrinário desse ex-pastor? Se você chegou até aqui, curte, compartilhe, nos sigam e Deus abençoe.